Daniel Santos, seja muito bem-vindo ao Real Time 1, prazer recebê-lo. Obrigado por ter reservado um tempo para vir aqui com a gente falar sobre meio ambiente, falar sobre o cuidado que a gente precisa ter com a natureza. É o nosso dever, né? É o nosso dever. Tua cadeira é essa daqui, fica à vontade. Obrigado. Daniel, tem uma câmera central mostrando a gente lá no fundo, Ok. Mas essa câmera 3 aqui é tua. Se você quiser falar diretamente em algum momento daquela mensagem mais incisiva para o nosso internauta... Pode deixar, é a 3 que eu devo me dirigir. De reportar. Mas eu vou sentar aqui do lado, se quiser ficar num bate-papo, fica à vontade. Bom, enquanto isso, a gente vai chamar a vinheta. Eu estou aqui com o Daniel Santos, ele é biólogo e embaixador do Instituto Lixo Zero Brasil. O Daniel dedica boa parte dos seus estudos também a um fator que a gente tem escutado muito falar nesses últimos tempos, que é o garimpo em terra indígena. Durante a campanha eleitoral do ano passado, uma das principais perguntas que eu fiz a quase todos os candidatos a algum cargo eletivo que passaram por esse estúdio, eu perguntava sobre a questão do garimpo na Amazônia. Bom, agora é a vez de a gente conversar com o biólogo, com o técnico. Daniel, a gente viu tudo o que aconteceu na região de terras de Yanomami, em Roraima, e que existe uma parte deles dentro do Amazonas, mas vamos ser um pouco mais generalistas desse ponto de vista e eu te questiono. O governo federal está longe de uma solução para esse problema? Caio, obrigado primeiramente por esse espaço, né? Como você bem falou, bem citou, esse é um problema que atinge todos nós, né? Independente de nós estarmos aqui na Amazônia, né? Como nós estamos aqui hoje, ou como lá no sul do país, né? Porque ele impacta diretamente no meio ambiente. Então o meio ambiente ele precisa estar equilibrado, né? E pelo andar que nós estamos tendo aí de transição de governos, estamos percebendo que o poder público, na questão de fiscalização, né, o aparato dele, ele foi muito danificado, vamos dizer assim. E agora ele vai precisar muita força para se aparelhar novamente todos os órgãos, né, principalmente em nível federal, né, para a gente contar com eles, para apoiar todos os órgãos de fiscalização, para a gente poder chegar numa prevenção, principalmente, a ideia é essa, é prevenir, né, não atacar, porque quando você já vai atacar ali é porque já aconteceu, o impacto já aconteceu. Então, se aparelhar para tentar evitar que chegue no nível que nós estamos hoje, né, porque segundo a legislação, Caio, a prática do garimpo, ela está regulamentada, está parada por lei, né? Mas somente em dois momentos, em dois casos, que ela não pode ser feita. São em áreas acima de 50 hectares, né? Equivalente a mais ou menos uns 60 campos de futebol, né? Ou em áreas de terra indígenas, que hoje nós estamos vendo aí, né? Desde o mês passado, né? Essa explosão de denúncias, de acontecimentos que estão tendo em terras indígenas. Então, o maior impacto é quando você infringe a lei, principalmente, né? Então, ela é parada por lei, você pode sim fazer uma exploração, né, mineral de forma legal, mas a partir do momento que você infringe que uma área acima de 50 hectares ou que esteja em terra indígena, você está cometendo uma ilegalidade. Agora, Daniel, abre uma lacuna que todo mundo já falava há muito tempo para os governos que passaram e para esse governo que agora está, que é a questão de que indígenas não tinham um suporte adequado. Isso só confirmou o que já vinha sendo, o que vinham anunciando. O fato de se explorar uma terra indígena não é por saber necessariamente que ali existem minérios preciosos, mas é pela facilidade de entender que eu posso chegar ali e não vou ser barrado. É questão da vulnerabilidade, né? Que quando o homem chega lá, como chama o homem branco, chega lá
nas terras indígenas, os indígenas não tem nem uma moto, não tem um carro, não tem nada. E quando o homem chega lá, principalmente fazer essa exploração, ele já chega com um maquinário muito grande, muitas pessoas, com equipamentos que o indígena nunca nem viu, né? E ali se torna vulnerável. Então são duas coisas que atraem, né? A vulnerabilidade, né? A facilidade de se adentrar nessas terras indígenas, que não tem nenhuma proteção, como você falou. E a outra é a questão das riquezas mesmo, né? Porque nas terras indígenas são áreas que não foram impactadas, não teve ainda a presença do homem, né? Não foram antropizadas e que tem todos os recursos minerais, toda a biodiversidade preservadas. Então o que o homem vem na busca? Querendo essas riquezas que estão de forma vulnerável a favor dele. Como biólogo, você entende que o que precisa mudar na legislação, ou para punir, para preservar, para se antecipar aos fatos, isso já é um fato necessário. Mas pensando da parte até um pouco mais jurídica, sei que você não é um operador do direito, mas é alguém que está em contato com esse tipo de exploração ilegal, do ponto de vista de quem observa e faz denúncias a respeito desse tipo de caso. Mas o que a legislação precisa mudar de fato, para que quem seja pego praticando isso, seja de forma mais exemplar punido? E Caio, é como você falou, eu não sou do direito, mas a gente tem que estar toda hora ao lado das leis para a gente fazer todos os processos de licenciamento, né? E a parte do garimpo não fica de fora, não é exceção. Então, o que nós temos que fazer? Eu acho que tem que melhorar uma redação, ter uma nova redação da lei, né? Ser um pouco mais enfática, né? Um pouco mais restritiva, né? Para que a gente possa ter um freio e para que os órgãos municipal, estadual e federal possam ter uma maior facilidade para fazer o controle, né? Dessas explorações de forma legal. Então, eu acho que precisa. Mas no Brasil, é uma coisa, nós temos muita lei, né? Principalmente na lei ambiental, a gente tem muita lei, graças a Deus. Mas o que falta, às vezes, você aplicar, né? Colocar em prática isso daí. E às vezes, por falta de pessoas nos órgãos ambientais, a gente não consegue colocar em prática essas leis, infelizmente. Então, nesse caso, como a gente está vendo uma explosão muito grande, muito forte, principalmente nessa parte aí ilegal, a gente já pode perceber que a lei ela pode ser mais restritiva. Tem uma mudança aí até para ajudar na ação dos institutos, né, de fiscalização, seja ele municipal, federal e até mesmo municipal, federal e estadual. Como um pesquisador dessa área do garimpo e biólogo, existe condição de fazer um garimpo sustentável na Amazônia? Aí eu estou perguntando mais propriamente vamos pensar aqui, se eu conseguir tirar ali pequenas porções de ouro, eu utilizo naturalmente hoje nos garimpos ilegais o mercúrio para azogar, como dizem os garimpeiros, que é para fazer a separação dos sedimentos que vem ali atrelado ao ouro e colocar o ouro puro separado numa outra parte. O mercúrio é altamente impactante ao meio ambiente. Qual a melhor forma de fazer isso, se é que existe, do teu ponto de vista como biólogo? Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente fala no tripé da sustentabilidade. A gente não fala só na parte ambiental. A gente fala na parte social, né, econômica e ambiental. É o tripé. Então a gente não pode deixar de lado esses dois fatores, além do ambiental. Então, um garimpo legal, ele pode sim ser sustentável, né? A partir do momento que ele está legalizado, ele está pagando impostos para fazer a retirada desses minérios. Ele tem a licença ali, que ele paga também os valores de licença, os estudos ambientais. Ele está gerando emprego e renda para quem estuda, para geólogo, para geógrafos, para biólogos, para engenheiros florestais, né, engenheiros ambientais. Então, isso é sustentabilidade também, né? E aquilo ali, toda vez que ele for tirar uma porção, seja ela qual for, ele tem que fazer a declaração daquele ouro e faz sim o pagamento dos impostos, né? E dessa parte aí mineral já tem outras técnicas, né?
que não se utiliza mais do mercúrio, né? Já tem técnicas que já podem ser usadas, eles utilizam isso daí porque se torna mais fácil, né? É mais barato, mais viável e tudo. E o mercúrio, né? Ele não é benéfico para a nossa vida nenhuma parte, porque na nossa dieta a gente não tem nenhum alimento, nenhuma coisa que tenha o mercúrio para ajudar a nossa dieta. A gente tolera até uma quantidade, né? Segundo a OMS, tem uma fração que a gente tolera no nosso corpo. E depois disso daí, já se torna um impacto muito grande para a nossa saúde, né? E como é que afeta isso daí? Os garimpos eles estão localizados aonde? Né? Praticamente nas margens e no leito dos rios, né? Afetando os povos indígenas e afetando os ribeirinhos. Através da contaminação da água, que por fim, exatamente, que, por consequência, contamina os peixes. Aí vem o efeito cascata, né? Porque as pessoas ali, nem nos nossos municípios a gente tem uma qualidade de água boa para consumo, né? Então imagine esses povos que vivem na beira dos rios. Eles consomem aquela água in natura, né? E ela, se estiver contaminada e está se contaminando, eles se alimentam, a sua dieta praticamente é de peixe, né? Aí vem o efeito cascata. Aí desde o menor peixe, aí na cadeia alimentar dos peixes vai chegar no peixe que a gente consome, né? E aí a gente vai se contaminando. Mas que técnicas seriam essas, Daniel, que poderiam ser implementadas para um garimpo se tornar mais sustentável, um garimpo se tornar sustentável na Amazônia? Só de tirar o mercúrio já seria uma excelente técnica, né? Como eu falei para você, a diferença do garimpo para a mineração é a questão de recursos, né? Então, para ter um garimpo sustentável, tem que ter maquinários, tem que ter laboratórios com produtos que não sejam impactantes, com pessoas que tenham a capacidade de verificar a qualidade daqueles minerais sem utilizar o mercúrio, né? Eu não posso te falar em precisão quais são esses materiais, porque eu não sou específico dessa área, né? Então, mas só de tirar o mercúrio, que causa esse grande impacto, já seria uma grande contribuição da parte da sustentabilidade na parte ambiental. Certo. Bom, eu recordo aqui a você, internauta, que no ano passado, durante a exploração de ouro na região do Rio Madeira, ali naquela área que compreende Rosarinho em Altazes, passando por Nova Olinda do Norte, chegando até Borba e, claro, indo mais adiante, Novo Aripuanã, depois vai chegar em Manicoré, a região de Humaitá, todas essas regiões que são banhadas pelo Rio Madeira, nós estivemos nessa área ali e nós mostramos aqui na TV Real Time o impacto do garimpo e as operações que ocorreram através da Polícia Federal para tirar aquelas balsas de garimpo dessa região. Bom, aqueles garimpeiros ali são considerados garimpeiros artesanais que utilizam o mercúrio para fazer o azogue, a separação, como eu falei mais cedo aqui nessa entrevista, do ouro e os sedimentos que são capturados no momento da retirada deles do rio. Naquele mesmo momento, a gente entrevistou aqui na TV Real Time, para aquela série de entrevistas, aquela série de reportagens, melhor dizendo, o pesquisador Paulo Barça, lá da Fiocruz do Rio de Janeiro. Naquele momento, o pesquisador disse, e aí eu compartilho com você essa informação, Daniel, que seria adequado a gente olhar um pouco para o garimpo que ocorre numa região que também é amazônica, mas num país vizinho, a Colômbia, que está pertinho da gente, aqui na fronteira ali com o município de São Gabriel da Cachoeira, já no Alto Rio Negro. Garimpeiros daquela região utilizam, segundo o pesquisador, um tipo de produto que é chamado pau de balsa, que é a extração de uma espuma através de uma folha que existe naquela região e consegue também fazer a mesma coisa que o mercúrio faz. Essa seria uma das alternativas do ponto de vista de alguns especialistas. Tirando o mercúrio, já facilita e muito, não é, Daniel? Com certeza. Então, essa é uma técnica natural, né? Já que vem do vegetal, então você já tira totalmente a química, né? Que é justamente a química ali, o poder da química do mercúrio que afeta o meio ambiente, né? E vai afetar as populações que foram consumir os alimentos e a água que estejam contaminados por ela. Então, são essas daí. Então, a gente tem que ver estudos também, fazer investimento em pesquisas, né?
Nós temos hoje o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia aqui, que poderia fazer várias pesquisas para contribuir da melhor forma para que haja essa retirada, até suspensão, essa restrição do uso do mercúrio, né? Até porque não é um produto fabricado no Brasil, não existe mercúrio produzido no Brasil, isso vem de fora e entra de forma ilegal no país e chega nesses garimpos. Exatamente. Então, para você ver que às vezes até já é legal a chegada do mercúrio, e aí é praticada outra legalidade que já vai para uma outra atividade que está ilegal, então é um efeito, é uma cascata negativa que vai se perpetuando, né? Então, eu acredito que com medidas mais restritivas, com uma fiscalização mais apurada, com informações como essa que está sendo dada aqui, a população saber de que fato, o que pode ser, o que não é, né? Porque quando a gente fala, às vezes muitas pessoas falam, garimpo é ilegal. Não, não é ilegal. Ele só está sendo colocado de forma errada, né? Então, a gente tem que começar a trazer essas informações para a sociedade, né? E poder ajudar de melhor forma possível, a gente também ser um fiscal, né? Não só do meio ambiente, mas um fiscal de tudo que a gente... Quando a gente começa a ter as informações, tem uma fiscalização maior de tudo que a gente está contribuindo, mais efetiva em todas as informações que a gente obtiver. Certo. Daniel, quero te agradecer pelo tempo que dispensou para vir aqui com a gente, te agradeço mesmo. Se tiver informações da comunidade científica, ambientalistas, que também devem estar preocupados nesse momento com a BR-319. A construção da BR, ela é de forma positiva do ponto de vista econômico, do ponto de vista de desenvolvimento, até porque uma vez ela já foi aberta lá no momento em que o governo militar abriu essa estrada para ligar o Amazonas ao restante do país. Eu me refiro ao período de 60 e 70. 60 e 70. Bom, 70 mais precisamente da BR. Bom, ao observar essa forte corrente e até construções de licenças ambientais para que ela seja reconstruída e repavimentada, acredito que ambientalistas estão preocupados também com relação com o impulsionamento ou um possível impulsionamento do garimpo, porque se trata de uma via que vai poder facilitar o acesso a regiões com exploração mineral. Correto, Caio. É muito importante falar da BR-319, né, que é uma rodovia federal aí que já ligou o Amazonas ao Brasil, como a gente fala, assim, né? Que é hoje a única via que nós temos ligadas por estrada ao norte, é o último estado aqui mais extremo do Brasil, ao norte, que é Roraima. Então, eu vejo como biólogo que nós podemos sim ter uma via dessa, né? A gente vê um atraso do Brasil, principalmente aqui na região norte, por essa nossa falta de conectividade, né, por via terrestre, o restante do Brasil, por via férrea que não tem quase no Brasil, né? A gente vê outros países que os produtos são escoados por vias férreas tão facilmente, né? E a gente não tem isso daí. O que falta, no meu ponto de vista, na parte que eu entendo, sim, se você fez todos os estudos ambientais, ele está de acordo com o que se pede a legislação, todos os procedimentos, né? O EIA-RIMA, né, que engloba todos os estudos aí no meio biótico, no meio antrópico, no meio geológico, físico, atendeu as condições, até porque ela já foi trafegável uma vez, né? Aí tem que ter políticas públicas para parar, porque no início do seu projeto de revitalização dela foi colocado que era para ter unidade de conservação, ia ser uma rodovia parque, né? Então, praticamente em todo os seus trechos aí de mais ou menos 800 quilômetros, 800 a 900 quilômetros, ele ia ter, se eu não me engano, 8 ou 9 unidades de conservação, né? Para justamente tentar evitar que tenha acessibilidade, que chegue com maquinários para garimpo, que chega o pessoal da agropecuária, né? Que possa vir a fazer um desmate de forma irregular aqui na nossa Amazônia. Mas eu vejo que se a gente tiver políticas públicas, tiver força dos nossos órgãos de controle, órgão fiscalizador,
é possível sim a gente ter uma via trafegável, né? E ter uma proteção ambientalmente correta, né? Até porque muita gente acha que, não, porque é a questão das balsas, vai tirar as balsas, vai para o meio terrestre. Hoje, todo o transporte praticamente feito no Brasil tem que ser feito por balsas ou navio. Uma empresa não vai tirar uma balsa que carrega, vamos supor aí, mais de 30 caminhões e colocar 50 caminhões para rodar aí, que é inviável. Então não, essa manifestação das pessoas dizer que não, que vai trocar, vai tirar da balsa para a via terrestre, não é verdade, porque vai ser um gasto 3 vezes maior do que você se gasta utilizando por via fluvial. É claro, você tem uma cadeia de demanda que precisa ser suprida a partir desse investimento que precisa ser feito. Exatamente. Ô Daniel, quero te agradecer, obrigado mesmo por ter vindo aqui ao Real Time 1, obrigado. Assim que tiver novidades sobre esses temas que envolvem um garimpo, a fiscalização do garimpo, e se há possibilidade de ele se tornar cada vez mais sustentável, que ele ocorra, porque isso é de forma econômica viável, pelo que você falou, desde que respeite as legislações, respeite o meio ambiente, os povos tradicionais que vivem em regiões como essa aqui da Amazônia. Te agradeço mesmo, volte sempre. Obrigado. Obrigado, agradeço. E assim que tiver informações, não só voltado para o garimpo, mas que possa contribuir com a sociedade da parte de meio ambiente e sustentabilidade, eu fico à disposição aqui para contribuir. Obrigado. A você, internauta, meu muito obrigado. Curta, comente, compartilhe essa entrevista no seu grupo de WhatsApp. E não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube, é o Portal Real Time 1. Até uma próxima oportunidade.